Pai do Senhor, meus irmãos amados, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, intitulado A Cura do Criado do Centurião. E essa passagem ela nos ensina muito, enriquecedora, porque trata ali de um assunto da fé. Como tem você exercitado a sua fé em Cristo? Vamos fazer uma breve oração para começarmos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja direcionando, ó Pai, a nossa voz, nosso entendimento, nosso direcionamento, ó Deus, o nosso coração, Pai, ó Deus, nos, ó Deus, como instrumento do Senhor, meu Deus. E que a pessoa que ouça, ó Deus, e veja esse vídeo, Pai, seja tocado pelo poder da tua graça. Poder, ó Deus, do Senhor, meu Deus, de salvação, meu Pai, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, o mover do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pois é, meus amados, aqui nós vemos aqui uma fé assim que levanta, né, a nossa, a nós mesmos, uma pergunta: como temos nos comportado, como temos exercitado a nossa fé? E Jesus fala disso aqui, que não viu fé até então, nesse ministério dele aqui, ele não tinha visto um exercício de fé. Ele diz isso aqui no final. Mas aí você vê, a gente tem um aprendizado muito grande com esse centurião, um grande oficial do Império Romano, que ele vai interceder, vai até Jesus para que Jesus cure um criado dele. Veja, um homem numa posição dele já mostra aí o seu grau de humildade, porque interceder por um criado, como ele diz aqui no texto. Então ele vai até Jesus, porque soube que Jesus estava lá, na cidade de Cafarnaum, nas margens do mar da Galileia. Então ele vai lá, ele chega lá e diz assim, porque era a única esperança que ele via para aquele criado, que ele estimava muito, como diz o texto aqui. Então olha só o que diz o texto, começando aqui, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ou seja, estava no leito ali e já estava já próximo de morte, porque ele via que a morte do rapaz já estava se aproximando. Então ele estimava muito essa pessoa. E ele vai até Jesus e ele vai humildemente, implorando. E você imagina o centurião andando até Jesus, e aí e os soldados, né, acompanhando o oficial, e ele chega lá humildemente. Então, como é que você tem chegado até Jesus? Como tem sido sua caminhada até Deus, com Deus? Você que crê em Deus, crê na salvação. Como tem sido o seu dia a dia, sua intimidade? Como você tem exercitado a sua fé? Você tem depositado a sua vida aos pés de Jesus? Você tem descansado no Senhor? Você teme a Deus? Você entrega a vida a Ele? Ele é primazia na sua vida? Como você tem exercitado a sua fé? Eu tenho aprendido com isso aqui. São passagens que a gente lê assim, a gente vai refletindo e a gente aprende uma série de coisas assim, de características de que a gente coisas que a gente pode absorver positiva na nossa vida e de melhorar no nosso processo, na nossa caminhada de santificação. Então você vê aqui, por exemplo, essa humildade desse homem, um homem poderoso, um grande oficial do Império Romano que dominava toda aquela região. Então você vê como ele chega a Jesus implorando a ele, intercedendo pelo seu criado. Então ele diz assim, que ele já estava à beira da morte. Então ele via em Jesus a última esperança. Então ele já estava reconhecendo Jesus como um divino, como um Deus já, como o Deus, né? Então ele sem conhecer, mas ele via falar. Então ele foi até lá, que era a única esperança dele. Então, mas o centurião respondeu, quando Jesus disse assim, ó,
Jesus lhe disse: Irei curar, eu irei curá-lo. Agora Jesus disse assim: Eu irei curá-lo, mas não que irei curá-lo, mas dá a entender que ele. Qual era a forma? Ir lá. Aí ele entende aqui no texto que a gente entende que Jesus ia até lá. Aí ou Jesus faz essa colocação para ver a reação dele. Mas veja só, o que é que ele responde, meus amados? Ele diz assim, ó, no versículo 8, ele diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Veja só, mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja a fé desse homem. Não precisaria que Jesus se deslocasse até a casa dele. Bastaria uma palavra de Jesus, que ele dissesse assim: ele já está curado, a tua fé te salvou. E aí, ele iria, e aquele, instantaneamente a cura viria, porque, como Deus, Jesus tinha esse poder, como ele ressuscitou Lázaro. Então, veja só, o grande cerne dessa questão que eu percebo aqui é o comportamento desse homem, como ele ensina a gente a ter essa humildade. E às vezes a pessoa, ela está caminhando na fé, mas ela não tem essa fé que esse homem ele apresenta aqui. Não tem esse desprendimento de coração, esse quebrantamento de coração, essa disposição de depositar uma fé gigantesca dessa aos pés de Jesus. Então, eu pergunto, como é que você tem comportado, você que já aceitou Jesus, e você que ainda não aceitou Jesus, peço a Deus que interceda para a sua vida, que você aceite Jesus, né? Assistindo esse vídeo aqui, e você aprenda com esse homem aqui, como se comportar diante de Deus, diante de Jesus, diante da palavra, do ministério, do evangelho de Jesus. A reverência que esse homem teve. Então, ele se acha indigno de receber Jesus, porque ele se sentia impuro. Eu imagino quando ele chegou perto de Jesus, que ele viu Jesus, ele ficou constrangido até pela imagem, o semblante de Jesus, pelas palavras que ele ouviu de Jesus. Eu imagino aqui a cena, o contexto ali. Jesus e ele olhou para Jesus assim, ele viu Deus. Eu acho que refletiu a divindade, o poder, a glória de Deus. Esse homem saiu dali, com certeza esse homem, ele aceitou Jesus ali como o Senhor e Salvador de sua vida. Porque o Espírito Santo, isso aí foi um impacto assim muito grande desse homem. E ele chegar e dizer uma coisa dessa, quando ele chegou diante de Jesus, ele olhou para Jesus e disse que não era digno de receber na sua casa, porque era um homem impuro, ele se achou impuro de receber um Deus em casa. Veja a condição, o que ensina aqui a gente. E quantas vezes as pessoas desprezam a palavra do Senhor, o caminhar com Deus, o buscar a Deus, para que Ele realmente tenha uma salvação e estenda isso para a sua família, para a sua parentela, para aqueles que estão à sua volta. Então veja o ensinamento aqui que a gente pode tirar, esse centurião. Então, continuando aqui, veja só, pois, pois também eu sou um homem, ele diz assim, ó, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo, está reconhecendo que pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele faz. Ele como militar, ele disse, eu sou um homem sujeito à autoridade. Então, ou seja, a autoridade divina, Jesus como Deus aí, para ele reconhecendo Jesus como
o servo dele, o criado, poderia ser curado imediatamente, porque Jesus tinha a capacidade, Deus tem essa capacidade de curar, Deus tem a capacidade de libertar, Deus tem capacidade de operar, de ressuscitar, de dar a você aquilo que você tanto almeja quando você pede. Jesus disse: O que tu pedis no meu nome recebereis. Então, quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo, as coisas elas vão acontecer na sua vida. Você vai caminhar com Jesus seguro, porque ele vai dar segurança a você. Você tem que descansar no Senhor, entregar todos aqueles problemas, aquelas dificuldades que você tem atravessado, aqueles desertos, aqueles vales, aquelas tribulações que você parece que não vão acabar, mas Jesus tem um propósito, alguma coisa ele está movendo aí. Quando você vê, você vai ficar uma pessoa mais estabelecida, mais segura, mais cerne na palavra, mais então você vai ser uma pessoa mais amadurecida na fé. Então, quando os abalos, quando as tempestades vierem, você vai saber lidar com elas. Então, em muitas situações, a pessoa fica fragilizada, porque ao invés dela avançar, ela recua e ela vai fragilizando na fé, a fé vai enfraquecendo. Mas você tem que avançar, avançar no reino, avançar com Jesus, avançar na leitura da palavra, avançar na oração, no jejum, buscar a Deus nas suas madrugadas, entregar aquele problema que você tem nas mãos de Jesus. Como esse centurião chegou lá humildemente e entregou a Jesus esse problema que ele estava passando na sua casa. Então ele veio interceder pelo seu criado perante aos pés de Jesus, implorando para que ele liberasse a cura. Então, e ele ainda reconhece que não era digno, porque justamente ele há um reconhecimento da divindade de Jesus. E ele se achava um homem impuro de recebê-lo em sua residência. Então veja só essa lição que nós recebemos aqui. Então, Jesus, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, ele estava se referindo aos israelitas, aos judeus, o povo escolhido de Deus, que não tinha uma fé igual a essa. Um homem, um gentil, um homem que não era de Israel, um romano. Então, como Jesus está dizendo isso aqui? Ele está dizendo que não é seletivo. Quando ele foi para a cruz, ele não tinha seletividade de quem ele ia salvar, não. Ele morreu pela humanidade, só que ele deixou uma condição. A condição o quê? De arrependimento, de você se ajoelhar diante dele e reconhecer a sua grandeza, reconhecer que ele é Deus, o Deus encarnado que veio, morreu na cruz para remir o seu pecado, o meu pecado. Então, essas pessoas ela têm um livre-arbítrio, não é isso? Então, veja só. Então, aqui é uma lição que nós temos, porque Jesus está dizendo que no meio do povo de Israel não tinha visto ainda um testemunho desse. Então, veio uma pessoa de fora. Então não é, a salvação não era só para aquele povo. A salvação ela ia se estender, como você vê depois, através dos discípulos, quando Jesus sobe. Então, os discípulos eles ficam aqui e eles começam a disseminar o evangelho de Jesus. Então, mais pessoas são conquistadas para o reino. E Paulo também entra nessa peleja, nessa missão. E Paulo se torna um grande missionário. Então muitas coisas, Jesus diz, coisas maiores vocês farão do que eu, porque o ministério de Jesus foi curto. Aí ele só podia depois dos 30 anos, porque na região, naquela época, a pessoa só era considerada para falar em público assim, respeitado depois dos 30 anos. E com 33, Jesus foi crucificado. Então, ele teve pouquíssimo tempo de 3 anos aí na terra. Então, ele diz isso. Vocês farão coisas muito maiores.
E o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre esses discípulos quando Jesus subiu. Então, veja só, o que é que a gente aprende aqui? Quando Jesus diz isso, é porque ele estendeu para mim e para você. Você que está vendo esse vídeo aí, você não aceitou Jesus, está com a vida toda atrapalhada, você está perdido, sem ter um rumo, sem ter um norte. Coloque Jesus na sua vida. Ele vai dar um norte para você, ele vai resolver esse problema, ele vai fazer uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua parentela, naquele problema que está lhe afligindo. Muitos de vocês podem estar hoje aprisionados a algumas coisas, como o vício, que tem aprisionado tanta gente, ou até prisões mesmo, cárcere, por um delito, por um problema que você cometeu, mas Jesus vai dentro do cárcere e liberta você dos grilhões desse mundo. Então, Jesus, ele é a salvação para você, ele é a solução para a sua vida. Como um dia Jesus entrou na minha vida, ele vai entrar na sua vida e vai fazer a obra, e vai continuar fazendo a obra, e você vai caminhar com ele, você vai ver a transformação que Jesus vai causar na sua vida e aqueles que estão à sua volta, o impacto do que ele vai fazer. Então, veja só. Então, aqui Jesus diz que ele não viu fé igual no meio do povo de Israel, igual a essa, de dizer assim, diga só uma palavra, se o senhor falar, a cura chegará lá. Veja a fé dele. Então, veja só aqui, admirou-se, aí digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Jesus está dizendo o que aqui? Que muitas pessoas que não são israelitas, ou seja, de outras partes do mundo, irão para a glória. Quando Jesus voltar, a segunda vinda dele, que aí depois aí vai ter lá o juízo, né? E depois o destino. Então veja só, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que ele vai ser crucificado para para a humanidade, não é só para o povo de Israel, quando ele diz isso. Porque essas pessoas que se rendem a seus pés, que aceitam ele como Senhor e Salvador de sua vida, que têm uma vida de santificação, essas pessoas que serão salvas, tá, com o nome escrito no livro da vida, essas pessoas estarão lá no reino, quando ele voltar, a segunda vinda dele. Então, ele está dizendo aqui, ele está afirmando isso. Está afirmando para aqueles que estavam ali. E as pessoas, muitas coisas não entendiam ainda. Quando ele fala isso, desse reino, de ir para a mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, os religiosos viam aquilo ali e não entendiam, ficavam sem entender. Mas ele já estava discursando o que estava por vir, né? A crucificação, né? No terceiro dia, ressuscitar e ir para a glória e subir, né? Para o seu trono e deixar aqui os discípulos disseminando, fazendo discípulo, discípulo e fazendo discípulo. Porque a nossa missão, meus amados, é aqui na terra você receber e você não reter. Tem muita gente recebendo aí a mensagem, a palavra de Deus, tem a Bíblia em casa, lê, mas não abre a boca para falar de Jesus. A bênção chega a ele, ele não comissiona ninguém, não mostra que como deve ser feito. Você não precisa pregar a palavra para multidões, não. De repente você não precisa fazer vídeo, ficar pregando aqui na internet, mas você pode falar para seu parente, para o seu irmão, para um colega de trabalho, fora do horário de trabalho, na faculdade, fora da hora da aula, no momento oportuno. Você vai ter algum momento oportuno para falar para aquela pessoa. O Espírito Santo de Deus vai guiar você no seu ministério. Você vai ganhar como formiguinha. Então você conquista a sua casa, depois você conquista seus amigos, e você vai fazendo o trabalho de evangelizar as pessoas, de levar a, a salvação para a pessoa. E Jesus tá vendo isso, Deus está observando você aqui. Como é que você tem se comportado? Você tem levado a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de salvação para os perdidos? Como é que você tem exercitado a sua fé?
Você tem demonstrado esse amor de Jesus? Você tem aberto a sua boca para falar pelo menos para uma pessoa sobre o amor de Jesus? Comece a refletir, comece a pensar, e não seja tímido na fé. Jesus deu liberdade a você. Quando ele morreu por nós e você aceitou ele como Senhor e Salvador de sua vida. Então Deus quer ser adorado. Deposite, coloque Deus como primazia na sua vida. E as outras coisas ele vai acrescentar, como ele próprio diz. Busca o reino de Deus. Então, ele está dizendo isso aqui, a gente está aprendendo com essa passagem aqui, uma passagem muito rica, que a gente tem muito que aprender, que absorver e tirar como assim, como um exemplo a ser seguido desse centurião. Essa fé, exercitar essa fé, essa humildade que muitas vezes o cristão não tem. Muitas vezes a gente vê que a pessoa não tem. Então, veja só. Então, Jesus está dizendo isso aqui, né? Em relação aos prosélitos, aos religiosos ali da época, de Israel, que achavam que a salvação era só ia alcançar o povo dele, de Israel. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Olha a frequência. Pega essa frequência aí, isso é pesado. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui, ó, que eu disse antes. Então, você que aceitou a Jesus, você tem que fazer isso, fazer sua parte. Porque muitas pessoas acham que a salvação já tá, uma predestinação e a pessoa já está salva. E não é isso. Você tem que ir santificando, você tem que ir começar a refletir em você, resplandecer a face de Cristo. Então você precisa exercitar isso, exercitar a sua fé. E Jesus está dizendo aqui, ó, no 11, e no 12 ele está dizendo, ele tá falando, está afirmando aqui, ó, que muitos ficarão de fora do reino quando ele vier e vai haver o julgamento. Vai haver a ressuscitação daqueles que já morreram e vai haver o juízo e o destino. O destino para aquelas pessoas que não seguem conforme a Bíblia nos ensina. Então, meu amado, reflita nisso aí, reflita nessa passagem. Ela é pesada, ela é para você refletir o que você está fazendo, como é que você tem caminhado com Jesus. Não seja tímido na fé, não. Fale para aquela pessoa que está precisando, está doente, vá lá orar por ele, interceder na sua casa, na sua família. Faça reunião na sua casa. Você que já aceitou Jesus, aquele que não conhece, vá lá, fale. A oportunidade, o Espírito Santo de Deus vai criar, a oportunidade dela vai aparecer. Você começa a orar pela pessoa, uma hora aquela pessoa vai te dar uma brecha para você falar, então você fala de Jesus. Faça isso, exercite sua fé. Exercite a sua fé, exercite a sua prática como cristão, como um seguidor de Jesus, genuíno, como os discípulos eles o foram aqui nessa época, uma época de perseguição, perseguiram muito eles depois que Jesus morreu. Esses homens e mulheres foram extremamente e brutalmente perseguidos, muitos mortos, né, de forma muito brutal. Então, é para a gente refletir muito aqui no exercício da nossa fé. Meu amado, escute, ouça a palavra. Então, veja só, no 13, ele diz aqui, ó, então disse Jesus ao centurião, para fechar, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Veja só, vai-te, conforme seja feito conforme a tua fé. Ou seja, a fé do homem era muito grande. Então, quando ele falou com Jesus lá no começo, daquela forma, implorando, reconhecendo a divindade de Jesus, eu penso que na mesma foi instantâneo. Jesus já mandou a cura quando ele falou do servo, do criado, a situação que já estava padecendo no leito de morte. Eu imagino que
isso aí foi uma coisa assim, como uma luz. Ele já mentalizou e a cura já foi para lá. Então, ele diz assim, ó, quando Jesus termina aqui no 13, ele já diz para ele: e seja feito conforme a tua fé. Veja o tamanho da fé do homem. Aprenda aí, aprenda. E naquela mesma hora, o servo foi curado. O servo foi curado. Então, você vê que houve aí um reconhecimento do Deus vivo, de Jesus Cristo. Então, o centurião, ele chegou, ele impactado pelo que ouvia sobre Jesus. Ele já chegou, quando ele olhou para o semblante de Jesus, imagino que ele já viu, e ele ficou impactado com aquele homem, com a divindade de Jesus, a fala dele, de ele falar tudo isso aqui, que era um homem impuro, não podia recebê-lo. Então, reconhecendo, tendo humildade. Então, a gente aprende tanto com essa palavra aqui, meus amados. Eu aprendi tanto com isso aqui e quero deixar para que vocês possam refletir na palavra do Senhor aqui, como podemos exercitar essa nossa fé, a grandeza dessa fé, e testificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz aqui no 13, a grandeza da fé do homem, ele reconheceu. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, meu amado, veja o problema que você tem, aquela necessidade que você tem, que um parente seu está tendo, a luta que você está vivendo. Né? Você quer almejar alguma coisa, coloque Jesus no seu caminho, leia a palavra, ela é a palavra de sabedoria, vai te dar o norte. Aqui tem tudo que você precisa de resposta. Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Creia, tenha fé, deposite a fé em Jesus. É isso que eu queria deixar para você registrado aqui, essa passagem maravilhosa da passagem da Bíblia Sagrada. E esse ensinamento aqui do Evangelho de Cristo, desse homem, um homem de posição, que se rendeu aos pés de Jesus, se converteu. Imagino eu que a casa dele depois se converteu também, depois do encontro que esse homem teve com Jesus. Então veja só, meus amados, você que ainda não aceitou Jesus, coloque Jesus na sua vida como primazia. Renda-se aos pés de Jesus. Ele transformou e tem trabalhado na minha vida, na minha casa. Ele tem feito maravilha ao longo desses anos na minha vida. A transformação de mente, a formação do caráter cristão do indivíduo. Como Jesus tem trabalhado, a palavra de Deus tem trabalhado. E quantas pessoas não têm sido abençoadas, não vivem uma vida de prosperidade, meu amado. Uma felicidade interna, interior. E prosperidade na vida, porque as outras coisas elas vão sendo acrescentadas conforme a sua capacidade de receber a bênção. E Deus vai operando na sua vida e vai concedendo aquilo que você almeja, porque você é um servo fiel. Você deposita a sua fé em Jesus Cristo. Faça isso. Você que não aceitou Jesus, aceite, reflita nessa passagem, nessa mensagem. Reflita, pegue essa mensagem, leia a palavra, vá buscar Jesus. Larga essa vida que você está levando. Você que está aí, encostado, aí nesse canto de parede, deitado numa cama, sem ter rumo, sem ter o que fazer amanhã. Entregue sua vida a Jesus. Jesus vai te dar um norte, vai te dar uma resposta, como já deu para mim, como já deu para milhões de pessoas. E ele está dizendo assim, filho meu, venha até mim. Ele está com os braços, as mãos estendidas assim, dizendo, venha, eu vou resolver a sua vida, o seu problema. Não é isso? Então, pense, reflita, e Jesus vai fazer a obra. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, essa palavra toque no seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida, em o nome de Jesus.
Vamos fechar com a oração aqui, meus amados. Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa passagem maravilhosa, Senhor, onde esse homem aqui, um oficial do Império Romano, que comandava essa região, ó Deus, chega aos pés de Jesus implorando pela vida do servo dele. Ó Deus, em nome de Jesus, como aprendemos, ó Deus, pela humildade desse homem de chegar até Jesus e tratar Jesus como Deus na sua frente, né? E reconhecer a grandeza do Senhor e dizer a ele, testificar que uma palavra apenas curaria o servo dele. E a fé dele foi tão grande que Jesus testificou isso perante as pessoas que estavam presentes, dizendo que a fé dele era uma fé grande, que não tinha visto uma fé igual. Pai, que a nossa fé cresça, Pai, a cada dia. Ó Deus, que essa pessoa que está ouvindo, vendo esse vídeo, que possa exercitar a sua fé, depositar a sua esperança, a sua vida, descansar no Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Pai, em nome de Jesus, toca o coração dessa pessoa que ainda não aceitou o Senhor. Toca no coração, manda um anjo, manda uma pessoa, Deus, que fale do teu amor, Pai, em o nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que interceda na casa, na parentela dessa pessoa, Pai. Eu não sei o problema da pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, que ouviu essa mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor esquadrinha os corações das pessoas, ó Deus. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai fazer a obra, Pai. E que toque, Pai, no coração e transforme a vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa, estenda a mão sobre as coisas dessa pessoa, sobre os projetos dessa pessoa, sobre aquelas necessidades, ó Deus, que essa pessoa tanto precisa. Ó Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação e um milagre em um nome de Jesus. Que Deus te abençoe.